Cordial boa noite, que a graça, que a paz, que também o amor de Deus que se revela a cada dia em Cristo Jesus e que a misericórdia desse Deus ele possa estar também alcançando o nosso coração e a nossa mente. Para mim é sempre novo motivo de alegria quando a gente tem essa possibilidade e que surgiu a partir do ano passado com o início da pandemia ou com o desenrolar da pandemia, onde a gente pode ter esse encontro online com cada um de vocês. Quero dizer também que é importante que a gente retome a caminhada dos estudos bíblicos nesse ano, e é o que nós queremos fazer. E você que tem nos acompanhado, tinha acompanhado isso nas terças-feiras, nós agora passamos esse período para as quintas-feiras, por questão de agenda, de outras coisas que acontecem nas terças-feiras, e por isso nós estamos aí hoje, nessa quinta. E como nós terminamos no ano passado algumas meditações apontando para a volta de Jesus Cristo, ficou já pré-elaborado de que nós estaríamos trabalhando e dando ênfase justamente na questão do livro de Apocalipse. O estudo de hoje ele tem por base ou por objetivo a gente iniciar, introduzir esse estudo. E o tema que a gente vai estudar, talvez talvez o ano inteiro, nós queremos ir desenvolvendo isso, vai ser um desafio. Nós queremos fazê-lo justamente de forma que a gente consiga assim tratar do livro, que ele seja compreensível e que a gente possa estar tratando. Como a gente tem estudos que não são fixos cada semana no mesmo lugar, os estudos presenciais, a gente vai dar também essa ênfase dentro da transmissão online, para que mesmo que você vá uma vez por mês em um estudo bíblico presencial, você tenha essa possibilidade de continuar semanalmente acompanhando a sequência dos estudos. E hoje, como eu já falei, eu gostaria de trabalhar essa questão da introdução ao livro de Apocalipse. É muito importante isso, porque o estudo do livro de Apocalipse, ele frequentemente está associado àquele interesse com as coisas referentes ao final dos tempos. E muito naturalmente, as pessoas muitas vezes identificam esse livro do Apocalipse apenas como um texto de escatologia. E talvez aqui é importante a gente explicar o significado da palavra escatologia. Ela é uma palavra que a gente não encontra na Bíblia, mas é muito usada pelos teólogos. Por quê? Porque ela foi forjada pelos teólogos. A partir do grego, eles fizeram isso para quê? Para definir, juntaram duas palavras gregas que dá a definição de o estudo dos finais dos tempos. No período e no momento em que a gente está vivendo com essa pandemia do Covid-19, agora com as suas variantes, a gente ouve falar muito, e nós mesmos falamos muito sobre esse tema do final dos tempos. E ainda somado-se a esse fato da pandemia, desastres naturais, as enchentes, os deslizamentos, os acidentes impactantes, gafanhotos, outras pragas e assim por diante. Nesse contexto, o livro de Apocalipse, então, geralmente ele é lembrado com mais ênfase. E é lembrado como um livro que vai tratar especificamente desse assunto, tragédia, dor, sofrimento. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: será que essa é uma abordagem que se justifica? Ou será que uma abordagem assim é justificada? E a resposta, eu quero dizer assim: somente quando nós nos dedicarmos a estudar o livro de Apocalipse, é que o próprio livro vai responder para nós se isso se justifica ou não. Por isso, a justificativa para que a gente venha a estudar esse livro está no fato de que a própria igreja, nos seus primórdios, e no desenvolvimento e na caminhada da igreja de Jesus, ela estudou e ela estuda esse livro não como algo a ser desvendado, mas como palavra de Deus, que é útil para ensinar, que é útil para corrigir,
que é útil para consolar o cristão na sua caminhada de fé. E assim ela é útil para cada um de nós também. O livro de Apocalipse, meus queridos e minhas queridas, ela é uma mensagem de lei e de evangelho. O grande problema que a gente tem com o Apocalipse de João é que ele frequentemente não é tratado como um assunto da igreja. Aliás, o próprio nome Apocalipse, em alguns aspectos ligados a esse livro, tem sido explorados de forma a transmitir uma mensagem distante do cristão, normalmente atribuído ao texto bíblico. Alguns exemplos bem rápidos, assim, que podem nos ajudar a entender isso. Existem hoje muitos filmes com roteiros que enfocam assuntos que não são tratados dentro do livro como Apocalipse e recebem o nome de Apocalipse. Compreende? Eles têm um roteiro, uma história que não tem nada a ver com aquilo que fala o livro, mas ganha o nome de Apocalipse porque de repente fala em destruição, fala nisso. Um exemplo é um filme que trata de um domínio macabro, terrível, de um militar que está enlouquecido. Ganhou o título de Apocalipse Now, quer dizer, Apocalipse Agora. Ou então o filme Armagedon, um filme mais antigo, que talvez muitos de vocês até tenham assistido. Ali fala da ameaça de destruição do planeta Terra por um asteroide. Isso não está presente no livro do Apocalipse, mas recebe um nome com figuras ou com eventos que estão dentro do Apocalipse. O que une esses filmes e outros tantos é o quê? Horror, destruição. Mas para aquele que lê atentamente o livro do Apocalipse, ele vai perceber que isso não tem nada a ver. Então, muitas pessoas, muitas vezes, ficam preocupadas, até nem gostam e nem querem ler o livro de Apocalipse, porque eles se deixam influenciar por essas coisas que vêm perifericamente, ou seja, elas nem estão centradas na Bíblia, nem tem nada a ver com a passagem bíblica, mas eles se deixam influenciar por isso. Por isso é importante que a gente estude o livro do Apocalipse. Por isso é importante que a gente olhe para dentro dele. Ou então, se a gente olha manchetes sensacionalistas dos jornais antigamente, das revistas, né? Hoje das publicações online, dos blogs e assim por diante, a gente, quando fala de Apocalipse, é um momento para descrever tragédia, sofrimento e agonia. Se você pegar aí o seu computador e entrar no Google e escrever ali à espera do Apocalipse, vamos supor, você vai ver a quantidade tremenda de artigos que vão estar expostos para que você possa ler. E nenhum deles falando de consolo, de vitória de um Deus, de vitória sobre o bem, do bem sobre o mal, mas simplesmente apontando tragédias, horror, destruição, que parece que vem para pegar todo mundo. Por isso, é uma pergunta que a gente pode refletir sempre de novo. Essas abordagens, elas não respeitam o texto bíblico. E por isso a gente, como estudioso, né? Cada um de nós, eu não estou falando agora de mim como estudioso, eu estou falando assim, cada um de nós que se propõe a olhar para esse livro e deixar que o Espírito Santo revele as questões desse livro. Se nós, como estudiosos, vamos perceber que não é essa a abordagem que o livro dá. Por isso, meus queridos, é importante que a gente sempre de novo olhe para a palavra de Deus, que a gente olhe para a Bíblia, que a gente olhe para esse livro. E aí, no seu último livro, nós vamos encontrar palavras, sim, duras, difíceis, mas de alegria, de consolo, de esperança. E quando a gente dá início a esse estudo, eu quero dar uma atenção especial ao primeiro parágrafo. Convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 1, e gostaria de ler com você os versículos de 1 a 3. E ali, João, ele escreve o seguinte, ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu.
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Tem conteúdo para uma semana nesses primeiros versículos. Sabe, meus queridos, mas antes de a gente se aprofundar no texto, é importante que a gente tenha algumas noções, algumas ideias para entender bem aquilo que a palavra está falando. O livro ele inicia identificando-se como uma revelação de Jesus Cristo. E atesta que são felizes, ou quer dizer, é uma revelação de Jesus Cristo e dá uma constatação. Ele diz assim, aqueles que leem e que ouvem esse livro. Quando ele diz ler, ele está fazendo alusão aos escribas que antigamente faziam a leitura em público desse livro. Porque ele não era acessível como a gente tem a Bíblia em casa hoje. E talvez em casa nós temos muitos exemplares já. Naquela época não fazia isso. E por isso ele está fazendo aqui, quando ele diz tanto aquele que lê, desculpa, ele está fazendo uma alusão à leitura pública do livro no culto, ou até mesmo em momentos de aconselhamento e estudo bíblico. Aqueles que ouvem e praticam as palavras que estão contidas nesse livro. Esse livro é interessante, ele não começa como a maioria dos filmes que tem o título de Apocalipse, ou as leituras que fazem, onde dizem, ou tem ali uma palavra, um retângulozinho de advertência dizendo assim, essa obra ela possui linguagens ou cenas que podem ferir ou chocar as pessoas. Não. A palavra começa de uma forma muito interessante, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, que Deus lhe revelou, para mostrar aos seus servos aquilo que em breve deve acontecer. Aponta com uma simplicidade tremenda para um propósito tanto evangélico como evangelístico, edificante e consolador que Jesus traz para aqueles que se propõem a lerem, a estudarem essas revelações. Fica muito evidente que o enfoque escatológico ele não é estranho a esse livro. Porém, a questão é como ele se articula, como esse ensino na mensagem, como é que esse ensino ele é agora transmitido nessa mensagem que o João ele escreve. Quando a gente inicia o estudo de um livro, é importante a gente compreender o que o autor está escrevendo. Que a gente tenha algumas informações sobre quem é esse autor, a data que ele escreveu, quando ele escreveu é a data, né? E também o propósito e a importância do tema para os leitores. E se isso é, na maioria dos livros, muito mais o livro de Apocalipse. Porque ele é um livro cheio de alegorias, cheio de figuras. E por isso é importante que a gente sempre tenha um entendimento das coisas que aconteceram, que talvez não estão ali descritas, mas que estavam acontecendo e que são importantes para a gente compreender perfeitamente o estudo. Por isso, quanto à autoria e à data, o João, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. A tradição mais antiga o identifica como sendo João, que é o escritor do Evangelho e das 3 cartas neotestamentárias. No que se refere à data da escrita, Eusébio de Cesareia, que provavelmente foi o primeiro historiador cristão, ele relata em seu escrito, a história eclesiástica, que João foi levado ao exílio na ilha de Patmos no 5º ano do imperador Domiciano. E este governou Roma entre os anos 81 e 96 depois de Cristo. Então, muito provavelmente, foi que o João foi para Patmos entre o ano 85 ou 86 depois de Cristo. Ainda, conforme o Eusébio, o substituto de Domiciano, Nerva, quando ele assumiu o reinado em Roma, ele ordenou que todas as pessoas que haviam sido condenadas pelo seu antecessor por Domiciano, eles devessem agora voltar para as suas casas. Então, quando a gente compara os dados de Eusébio e aquilo que João menciona lá no versículo 9 do 1º capítulo, de que ele estava em Patmos, nós podemos dizer que esse livro, então, ele foi escrito e pode ser datado
entre os anos 85 e 91 depois de Cristo. E ele tem um propósito e uma importância fundamental, meus queridos. O livro de Apocalipse, ele apresenta um final glorioso para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele basicamente é formado por quatro partes distintas. A primeira parte que a gente tem no Novo Testamento são os Evangelhos, e ali se relata na sua plenitude, ou melhor, relata que na plenitude dos tempos, Jesus trouxe a salvação prometida por Deus à humanidade. Já o livro de Atos dos Apóstolos, que é a segunda parte, ela relata como os discípulos e os apóstolos, eles trouxeram essa boa nova de Deus desde Jerusalém até Roma. Ou seja, saiu de dentro do povo de Israel e começou a ir aos confins da terra. A terceira parte são as cartas. E essas cartas foram escritas justamente por esses discípulos e apóstolos, né? E essas cartas aplicam as verdades dos evangelhos e da vida dos apóstolos nos maiores e nos mais variados problemas da vida diária de cada um de nós. Se você quer saber como enfrentar problemas do dia a dia, abra a Bíblia nas cartas depois do livro de Atos, e você vai perceber ali que muitas das situações que nós vivemos já foram vividos por irmãos e irmãs há séculos e séculos atrás. E que com a ajuda de Deus, com a sua unção, muitos problemas eles foram resolvidos. Porém agora havia um novo cântico que precisava ser ouvido em toda a sua plenitude. E o Apocalipse de João, ele supre essa necessidade na sua totalidade. Porque esse cântico final, agora vem encerrando o Novo Testamento, ele vem ao som de trombetas que vem desde o céu. E o Novo Testamento então termina com um grande coral cantando aleluia, como o som de uma grande multidão dos remidos cantando seus hinos de louvor e adoração na presença de Deus e na presença do Cordeiro. Mas ainda assim, o livro do Apocalipse ele apresenta alguns aspectos que eu gostaria de mencionar aqui e que eles são interessantes, mas mais do que interessantes. Eles são muito importantes, eles servem para nos ajudar a nós nos situarmos, a nós nos localizarmos dentro desse livro. A questão primeira que a gente pode entender no livro de Apocalipse é que o livro de Apocalipse ele não apresenta doutrinas novas. Nós não vamos encontrar um ensinamento novo dentro do livro de Apocalipse. Ele é o fechamento de tudo aquilo que o Novo Testamento já trouxe. Também, uma segunda questão é que o Apocalipse mostra que a luta entre o bem e o mal já tem um vencedor, e esse se chama Jesus Cristo, e com ele, todos os que creem nele. Uma terceira questão. O Apocalipse sempre nos leva a contemplar essa visão de vitória, e não permite que a gente venha a adotar uma visão pessimista sobre a vida. Isso aqui é muito importante. Sabem, se por um aspecto ele mostra que já há um vencedor, então ele sempre de novo quer estimular. Já tem um vencedor. Jesus já venceu, e se nós estamos com Jesus, nós somos igualmente vitoriosos. Então não encare a vida com pessimismo. Não tenha medo. Não tenha coragem por você mesmo. Mas perceba, a vitória já está garantida pelo nome de Jesus Cristo. E isso é fundamental. Um quarto aspecto. O Apocalipse, muito mais do que revelar segredos, ele tem por objetivo consolar o povo de Deus, pois ele foi escrito em meio a um tempo de profunda crise. Um quinto aspecto. O Apocalipse ele mostra também claramente que o céu ele é real, que o céu não é invenção, e que vale a pena o povo de Deus seguir na batalha contra as forças de Satanás. E por último, e não menos importante, desses que eu reuni, desses aspectos, o Apocalipse nos anima a esperar
com confiança a manifestação final da vitória de Deus. O livro do Apocalipse, ele é um livro que anuncia um terrível julgamento e por isso é que ele causa terror e medo. Mas esse anúncio de julgamento terrível, ele é feito para aqueles que nesse mundo estão contra Jesus Cristo. Estão contra a igreja de Jesus Cristo. Se você acompanhou o culto do domingo passado, com o pastor Mateus falando sobre a conversão do Saulo, quando Jesus derruba o Paulo do cavalo, ele se identifica como sendo Jesus aquele a quem tu persegues. Aquilo que o Apocalipse está revelando valia para o Paulo enquanto perseguidor de Jesus. E isso não é feito por ameaça ou para causar terror e medo, mas sim para levar as pessoas ao arrependimento. É que é para que as pessoas entendam que elas precisam se colocar do lado certo. Que não adianta a gente teimar em ficar contra aquele que já foi derrotado, ou ficar a favor daquele que já foi derrotado, porque obviamente nós vamos perder juntos a batalha. Mas se nós estivermos com Jesus, não é simplesmente uma questão de esperteza também, mas uma questão de sabedoria, de graça de Deus, que nos convida e nos atrai para que estejamos com Ele, seu Filho Jesus, que proporcionou essa vitória. Então o livro do Apocalipse não quer atrair as pessoas com os cachorros do inferno, com medo do inferno. Não, pelo contrário. O livro do Apocalipse, mostrando as questões dos finais dos tempos, ela quer nos animar. Se Deus é esse Deus tão maravilhoso e que já tem a vitória, vamos aceitar a sua bondade, o seu amor e vamos ficar com Ele. Para os cristãos, meus queridos e minhas queridas, o livro do Apocalipse é uma mensagem consoladora, de fortalecimento e ânimo pela vitória de Jesus. A mensagem de Apocalipse nos chama ao arrependimento, nos confronta com a ira de Deus. Mas volto a dizer, para os cristãos, o Apocalipse é acima de tudo um livro de profundo consolo, para ser lido e para ser estudado com alegria e com a certeza de que a salvação que ali está descrita, ela é nossa, não por méritos próprios, mediante Jesus Cristo. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Agora, gente, vem alguma coisa que não é que nem a gente querer comer ou descascar ovo com cabelo, sabe? Com pelo. É talvez uma das questões mais difíceis dentro do Apocalipse que eu gostaria de trabalhar brevemente. Eu sei que talvez para a grande maioria isso talvez nem é tão atraente, mas ele é importante quando a gente estuda, porque eu vou estar explicando isso melhor aqui para frente. Nós precisamos entender algumas coisas referentes à interpretação do livro de Apocalipse, como a gente interpreta ele. Porque existem inumeráveis tentativas de explicar o Apocalipse e elas podem ser classificadas de várias formas. São muitas as opiniões acerca da sua estrutura e se diz respeito, né, se essas estruturas dizem respeito àquelas pessoas que viviam naquela época ou se trata unicamente de como isso vai acontecer nos finais dos tempos. Eu penso que o Lutero ele tinha razão quando certa vez ele afirmou sobre o Apocalipse dizendo assim: cada um pensa desse livro qualquer coisa que lhe seja revelada pelo seu próprio Espírito. Em muitos aspectos, o Lutero ele era incomodado dentro de si mesmo por causa das interpretações que existiam no livro do Apocalipse. E as opiniões acerca dos fatos históricos descritos nos livros, elas são, em termos gerais, 4 tipos que eu queria apresentar para vocês. O primeiro é a interpretação preterista, que vem da palavra pretérito, ou seja, passado. E essa interpretação entende o Apocalipse do ponto de vista do seu cenário histórico, lá no primeiro século. O livro, assim, ele vai tratar unicamente dos acontecimentos do tempo do apóstolo João
e também dos seus leitores naquela época. As profecias teriam se cumprido quando talvez ali houve a queda de Jerusalém, ou então a queda de Roma. Grande parte dos estudiosos, dos estudiosos de hoje, eles consideram essa forma de interpretação uma boa forma da gente ler o livro. O mérito dessa forma de abordagem, ela está em que ela leva a sério o contexto histórico de João e dos seus leitores. Esse método, ele interpreta o livro à luz da crise que cercou a igreja lá no primeiro século. Sendo então o Apocalipse um escrito de consolo para a igreja em meio à tribulação. O ponto que talvez a gente pode dizer que seja confuso nessa forma de interpretar o Apocalipse está em que ela não consegue então explicar como que a vitória decisiva ela é mostrada lá nos capítulos finais do livro, porque ela ainda não tinha sido alcançada. Um segundo aspecto, a segunda interpretação, melhor dizendo, é o método de interpretação historicista. O intérprete historicista, ele entende o Apocalipse como uma previsão do curso da história até chegar ao seu próprio tempo. Não é dada para essa forma de interpretação tanta importância aos ouvintes originais, e quem utiliza esse método costuma ver, por exemplo, na mensagem, logo no início do livro do Apocalipse, nas mensagens, nas 7 igrejas às quais são enviadas mensagens, eles entendem ali 7 fases da igreja cristã na história. De modo que a última fase seria representada pela situação de Laodiceia, de esfriamento da fé, e que é a situação atual da igreja. Essa é a interpretação historicista. O principal ponto negativo desse método é que a interpretação ela depende de quem está lendo, e não de quem escreveu, e não para quem foi escrito. Isso também não daria agora um sentido básico para o livro. Mas cada pessoa, na sua própria época, vai interpretar o livro à luz dos acontecimentos da sua época. E é preciso cuidar para a gente não incorrer nesse tipo de erro, que é especialmente comum quando surgem tempos difíceis e incompreensíveis, com pandemias, tragédias e assim por diante, como os que nós estamos vivendo. E é isso que faz com que muitas vezes a gente basicamente agora está tudo se cumprindo. E está se cumprindo. Vejam que o começo da nossa leitura no livro do Apocalipse diz: o fim, o tempo está próximo. E cada vez mais próximo. Mas se nós nos baseamos de que esse livro ele simplesmente agora refere-se para a minha época, então nós ficamos nesse historicismo e parece que as coisas não têm um outro sentido. E aí a gente entra muito rapidamente nessa questão das tragédias. Existe uma terceira interpretação, que é a futurista ou escatológica. Essa explicação vê o Apocalipse enfatizando a vitória final de Deus sobre as forças do mal. A ênfase dessa forma de interpretação está na segunda vinda de Jesus. É uma forma de interpretação muito utilizada hoje, de forma popular, como a gente já falou, onde grande parte das pessoas e também da igreja consideram o livro como se referindo unicamente às coisas dos fins dos tempos. O lado negativo dessa interpretação é igual ao do historicista. Deixa o livro sem um significado importante para aqueles a quem ele foi originalmente endereçado. O acerto desse método é de fazer notar que a mensagem central do livro ela é sim escatológica, mostrando que este mundo, que esta era, que esta nossa época, ou que esse universo e esse mundo vão chegar ao fim quando Satanás e as suas hostes, Satanás e os seus aliados, eles serão derrotados e o povo de Deus receberá a vitória plena. Não há como negar que esse aspecto escatológico é o ponto central do nosso livro. E ainda existe uma quarta forma de interpretação, que é o idealista, também chamado de atemporal ou alegórico. E essa abordagem diz que o Apocalipse não deve ser entendido como referindo-se a qualquer época ou acontecimento específico,
mas que seria uma expressão dos princípios básicos com os quais Deus age na história. A grande fraqueza dessa visão é que ela nega ao livro qualquer cumprimento específico. O Apocalipse seria então apenas um conjunto de ideias teológicas que seriam válidas em qualquer época. Já o lado positivo é que os acontecimentos históricos, eles vão dar base aos princípios bíblicos. E melhor, aos princípios que são básicos, né? Os fatos históricos, eles dão base aos princípios que são básicos e bíblicos. Há sempre uma mensagem teológica nos fatos apresentados e anunciados no livro, e seguramente que esta mensagem, ela não pode ser perdida de vista. Cristo é vitorioso em meio às tribulações, e a igreja pode confiar plenamente nele. Parece que nenhuma das formas de interpretação ela serve para explicar completamente o Apocalipse. Mas é importante que a gente tenha em conta que todas elas oferecem um bom subsídio para o estudo do livro. O próprio João, ele poderia ser considerado como alguém preterista, historicista, futurista e idealista. Ele escreveu dentro da sua situação imediata. As suas profecias vieram a ter um cumprimento histórico. O João, ele realmente antecipou uma consumação final, ele antecipou a vitória de Deus por meio de Jesus sobre todas as coisas, e ele também revelou princípios que estavam atuando por detrás da história. Além disso, as opiniões, meus queridos, elas ainda se dividem em relação às questões do milênio. Esse período de 1000 anos que está descrito entre os capítulos 19 e 20. E eu gostaria de sugerir, para que isso agora não caísse assim como, sabe, é uma quantidade muito grande de conteúdo e que de repente a gente nem consiga absorver tudo isso. Por isso, eu gostaria que a gente pudesse tratar sobre essa questão pré-milenar, pós-milenar ou amilenista, quando a gente chegar lá e estudar os capítulos 19 e 20. Ainda que talvez existam ênfases quanto a essa forma de como a gente vai interpretar isso, nós sempre não vamos deixar explicado isso para as pessoas. Porém, talvez ali, quando a gente estiver tratando do assunto de forma específica, fica bem mais fácil a gente trabalhar essas questões. E por isso eu queria postergar isso. Não por medo de tratar, mas porque eu creio que realmente na questão pedagógica de a gente poder aprender isso de uma forma mais fácil é quando a gente está realmente tratando desse assunto. Por isso eu queria enfatizar rapidamente algumas coisas. A gente precisa reconhecer que o Apocalipse fala do tempo de João, no primeiro século da igreja. Mas a gente também precisa entender que o Apocalipse se refere aos fatos que acontecem hoje e que também já aconteceram durante toda a história do mundo e da igreja. Também nós precisamos ver o Apocalipse como um escrito escatológico que trata das coisas referentes aos finais dos tempos. E, consequentemente, isso aponta para a volta de Jesus Cristo como o Senhor, aonde não mais nós vamos contemplá-lo numa manjedoura, mas onde, diante de quem todo joelho se dobrará, e diante de quem toda língua confessará que Ele é Senhor. Em quarto aspecto, ainda que a gente leve em conta os referentes históricos do passado, do presente e do futuro, consideramos que esse livro traz consigo princípios teológicos que são válidos, independente da época que se está vivendo. Para finalizar, eu quero ainda rapidamente ler com vocês a sequência do capítulo 1, dos versículos 4 até 8. E ali, o João continua escrevendo assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra.
aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e seu Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esses versículos, eles reforçam que a revelação não é de João, mas de Jesus Cristo. Ele é o primeiro. E com isso, João elabora um programa que é ao mesmo tempo ponto de partida e de chegada para a vida dos cristãos. E ele coloca isso sob 3 aspectos. Os cristãos vivem de olho no futuro, no porvir. Eles não se centram nas circunstâncias. Eles olham para aquilo que é a consumação. O cristão é aquele que diz Maranata, ó vem Senhor Jesus. O cristão ele também vive na memória do acontecido e do revelado nas Escrituras. Ele sabe que aquilo que talvez nós estamos vivendo hoje já é algo que aconteceu. E não que isso fica se repetindo constantemente. Mas nós temos como aprender, nós temos como fortalecer a nossa fé mediante o testemunho daqueles que enfrentaram situações talvez como nós estamos vivendo. Porém, tem um outro aspecto ainda que diz que os cristãos vivem na confiança no Senhor, que é Alfa e Ômega. A saber, ele não é apenas o início e o fim do alfabeto grego, mas é o início e o fim de todos os alfabetos que a gente sabe soletrar. Ou seja, ele é o início e o fim da minha história, da tua história. Ele é o início e o fim da história da igreja. Ele é o início e o fim da vida de cada um de nós. Por isso, eu quero finalizar dizendo que este Senhor, que é maior que tudo que somos e maior que tudo que possuímos, mostrou-se orientador para nós por meio de Jesus Cristo. Com isso, para aqueles que creem e entregam a sua vida a Ele, a história não permanece oculta ou sem significado ou escondida. A nossa história, a história do universo e também a história da igreja, encontra o seu cumprimento naquilo que se sinalizou em Jesus Cristo, no amor de Deus, para que com cada um de nós, aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo para cada um de nós. E isso é precioso demais para perecer eternamente. O desejo de João é mostrar isso. E assim, mostrar que por meio de Jesus, nós podemos ter a nossa história restaurada, viver o presente com propósito e esperar o futuro com segurança e com alegria. Que Deus nos abençoe.